Nós já começamos a falar em Tiago, a gente, na verdade, está chegando para o fim de Tiago, né? A Tiago, que é uma epístola prática. A gente falou sobre não receber, né? Os motivos de não termos as orações respondidas semana passada. E hoje o capítulo 4, versículo 4, versículo 5. Com a fonte preta, está na atualizada e revista, né? A fonte preta. A fonte azul é a Bíblia Viva. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Então, de novo, infiéis, não compreendeis, ele está falando para a igreja, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Tudo bem. Vocês estão vendo a tela toda ou a tela ficou... Metade está verde. A parte está verde, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que está é a abrindo internet. um pedacinho Tá abrindo, né? agora. Eu acho que é a internet. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Pronto. Aí, olha a Bíblia Viva, diz assim: vocês são semelhantes. É o mesmo texto, né? Mas a Bíblia Viva é uma paráfrase. É como se fosse uma explicação. Vocês são semelhantes a uma esposa infiel que ama os inimigos do marido. Olha como é esclarecedora. Vocês, está falando para a igreja, vocês são semelhantes a uma esposa infiel que ama os inimigos do marido. Vocês não percebem que fazer amigos entre os inimigos de Deus, os prazeres pecaminosos desse mundo, torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês não podem ser também amigos de Deus. O que acham vocês que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito Santo, que Deus pôs em nós, vigia sobre nós com terno ciúme? Está mais claro, né? Vocês são semelhantes a uma esposa infiel que ama os inimigos do marido. Eita lá. Vocês não percebem que fazer amigos entre os inimigos de Deus, os prazeres pecaminosos desse mundo, torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês não podem ser também amigos de Deus. O que acham vocês que as Escrituras querem dizer quando afirma que o Espírito Santo que Deus pôs em nós vigia sobre nós com terno ciúme? Então vamos dar uma espiada. Primeira coisa aí é que a palavra que ele colocou como infiéis significa adúlteros, que é a mesma ideia que a gente leu daquela pessoa que está amando o inimigo, né? Os amigos, os inimigos do seu esposo. É a palavra, então, Tiago está dizendo que dentro da igreja as pessoas estavam agindo como adúlteros, né? E o que é que ele quer dizer com isso? Ele se refere à quebra dos compromissos assumidos por ocasião da conversão e do batismo, em que os cristãos haviam jurado que seriam de Deus e que os serviriam, né? Lembra que uma pessoa infiel, uma pessoa adúltera, é aquela pessoa que quebra os compromissos firmados no casamento, certo? Quando relacionado com a igreja, isso significa
que é que essa pessoa quebrou o compromisso que ele assumiu com Deus quando se converteu e quando se batizou. Não é? Tiago está usando uma linguagem similar à dos profetas do Antigo Testamento, que frequentemente usavam o casamento e o adultério para se referir figuradamente à relação entre Deus e o seu povo. Então, Oséias no Antigo Testamento, Oséias emprega fortemente essa linguagem. Se você ler mais tarde o livro de Oséias, e eu queria sugerir a vocês que lessem, vocês vão ver que ele vai passar o tempo todo falando sobre essa relação de Israel com Deus. É uma relação é uma aliança de casamento. E olha o que é que ele diz no versículo 4. Todos eles são adúlteros. Capítulo 2, verso 2. Deixa eu botar o Washington aqui para dentro. Pronto. Capítulo 2, verso 2 diz assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Sabe quem está falando isso? Quem está falando isso é Deus usando o profeta Oséias para falar para a igreja. Tá certo? E a mãe aí é a nação de Israel. Repreendei a nação de Israel porque ela não é minha mulher. Tá certo? Ela não é minha esposa, eu não sou o marido mais dela. Para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Por quê? Porque a nação de Israel deixa a relação com Deus e começa a ter relação, não é, de adoração, de amizade, de aliança com os deuses dos povos ao redor. Você vai lembrar que no antigamente acontecia muito isso. O povo de Israel tinha um Deus todo-poderoso e aí deixa esse Deus todo-poderoso e vai adorar a Baal, os Astarotes, os Baalins, né? Vai adorar justamente esses. Aí Osés fala e pega pesado com o povo de Israel para que eles acordem. Então, quando o Tiago está falando de infiéis, adúlteros, está falando de pessoas que quebraram os compromissos que assumiram com Deus, certo? Quando se converteram. Os cristãos estavam seguindo os valores e atitudes da humanidade que não tem Deus. Essa é a ideia. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, os cristãos estavam seguindo a ideia de conformidade com o mundo pagão, certo? Aquela amizade, né? Essa ideia da amizade. A amizade do mundo, ele está dizendo que é inimiga de Deus. Veja, vocês conhecem o pastor Márcio, da Igreja Anglicana de Vitória, que já pregou aqui várias vezes. E quando nós estudávamos no ensino médio e andávamos juntos, era assim, as pessoas diziam que nós éramos irmãos. Vocês são irmãos? Não é? E é interessante, porque parece-me que quando a gente começa a viver muito com a pessoa, e eu vivia muito com ele, a gente estava muito junto, a gente começa a se parecer muito realmente um com o outro. Né? Só que, em relação ao cristão e o mundo, é impressionante. O mundo, a gente já conversou sobre isso, o mundo não incorpora os valores do cristão. Mas o cristão termina, muitas vezes, incorporando os valores do mundo. Tá certo? Essa amizade que o cristão tem com o mundo, termina ele incorporando alguns valores, algumas atitudes, não é? Do mundo. E aqui a gente precisa entender que mundo aqui não é no sentido geográfico. Quando o Tiago fala de mundo, ele está falando da sociedade humana, aquela sociedade organizada, com seus valores, princípios e filosofia vivendo a parte de Deus. Tá? Então, esse mundo aí é justamente a sociedade sem Deus. Né?
É a sociedade que faz filmes, que faz músicas, que trabalha com a arte. Então, é a sociedade que deixa Deus de fora. Valores, princípios, filosofia, deixa Deus de fora. O mundo é inimigo de Deus. E ser amigo do mundo é tornar-se inimigo de Deus. Por quê? Porque lembrem-se que o diabo é o príncipe desse mundo. Aí é que está a questão. É por isso que está dizendo que se você quer ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Porque o diabo é inimigo de Deus. Né? A palavra Satanás significa adversário, certo? E quando você começa... e é interessante, você que estudou comigo os nossos convertidos, sabem que a gente fala que o diabo nunca se mostra. Não é? Como o diabo nunca se mostra, nós não vemos a face real das coisas. A gente vê aquilo que ele quer mostrar. Então, tal qual um pescador que esconde o anzol, mostrando só a isca, que é o peixe, que é alguma coisa que ele põe ali. Mas por trás daquilo ali existe um anzol afiado que rasga. Não é? Essa é a ideia, tá certo? O diabo é o príncipe desse mundo. 1 João, capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está morto no maligno. Né? E João 14, 30 diz, já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Certo? Mais tarde ele vai dizer assim, é chegada a hora de ser julgado o príncipe desse mundo. Certo? Então o príncipe desse mundo é justamente o diabo. Tá? Se ele é o príncipe, se ele é aquele que governa se ele é aquele que governa o mundo, então, se eu tenho amizade com os valores, se eu tenho amizade com as atitudes que esse mundo tem, eu termino me tornando inimigo de Deus, certo? Pastor Augusto Nicodemo diz assim, o mundo e Deus são duas realidades opostas e irreconciliáveis. Não existe reconciliação, certo? São duas realidades opostas e irreconciliáveis. Então, você está vendo que Tiago está pegando pesado e com Tiago não tem meios termos. Não é? Tiago está dizendo que não existe ficar em cima do muro, porque alguém já disse, o muro é do diabo. Né? O politicamente correto, ou ficar em cima do muro, aquela coisa, o muro é do diabo. Então, ou eu sou ou eu não sou. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, são duas coisas opostas e duas coisas irreconciliáveis. Tá? Isso aí para a gente chegar onde eu quero chegar. Então, como é que acontece de nos tornarmos amigos do mundo? Como é que acontece isso? Como é que um cristão se torna amigo do mundo? Deixa eu ver aqui que foi muito. Pouco a pouco. Ninguém fica viciado em álcool no primeiro gole. Ninguém fica preso na pornografia na primeira vez. Ninguém. As coisas não acontecem. Você não está simplesmente, primeiro dia de namoro, você não simplesmente vai para um motel. Não acontece assim. A coisa vai devagar. Vai devagar. Só que a gente se engana achando que a gente pode parar quando a gente quer. Todo viciado em álcool, todo viciado em droga, acha que quando quiser parar, ele para. Quando eu quiser, eu paro. Certo? Então, há um engano, há uma sedução. Certo? O engano, a Bíblia diz que o diabo é especialista em enganar as pessoas. Não é? Então, escuta bem. As coisas desse mundo e as armadilhas do diabo não derrubam você de imediato. É de pouquinho em pouquinho. Eu costumo dizer que uma casa
não cai do dia para a noite. Apareceu uma fenda e você olhou e vamos deixar para lá, não tem problema, e aqui aumenta e você, tranquilo, cai nada. E aquilo vai aumentando e você diz, não, besteira, é isso aí. A estrutura dessa não cai. E quando você menos espera, diz, caiu. Oxente. Ninguém diz assim, caiu do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Foi algo que estava lá e que você não cortou. Tá? Veja que 1 João 2, 15 e 16 é uma progressão. A gente falou de amizade. Mas João vai dizer que essa amizade pode como é que eu posso dizer? Progredir para o amor. Aí ele diz assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse mundo é, de novo, a sociedade organizada sem Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja que aqui a inimizade, ele está dizendo assim que se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Aqui ele está dizendo que o amor do Pai não vai estar nessa pessoa. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai dizer concupiscência, aonde você lê concupiscência, leia paixão. A paixão da carne, a paixão dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Né? Então, se você ama aquilo que vem do mundo, tá certo? E isso enche o seu coração, então a lei da física, que a gente sabe muito bem, duas massas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então tem uma coisa ou outra. E aí, resumindo, pastor, o que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida? Concupiscência da carne tem a ver com impureza sexual, certo? Os prazeres carnais, as paixões carnais, certo? Entra aí imoralidade, pornografia, prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade, entra tudo isso aí. A concupiscência dos olhos tem a ver com cobiça e materialismo, tá certo? É você ser apaixonado, é a paixão por aquilo que você vê, o desejo de se ter, o ter. Impureza sexual, o sentir. Cobiça e materialismo, ter. E a soberba da vida, que tem a ver com a arrogância. A arrogância que vem justamente, a gente já conversou sobre isso, sobre o poder que a pessoa tem. Não é? Então, veja que é uma progressão. Saiu de uma amizade para um amor. Se vocês lembrarem Paulo vai dizer assim que a gente não deve se conformar, não é, com esse mundo, certo? Tomar a forma do mundo. Então, amados, presta atenção. Isso é possível, pastor? Senão Paulo não falava, senão João não falava, senão Tiago não falava. Você não está imune, nós não estamos imunes, pastor Rinaldo não está imune, certo? Nós não estamos imunes. Deixa eu voltar aqui, depois eu volto de novo. Nós não estamos imunes. Tira da tua cabeça que você tem tanto tempo de crente, de convertido, e aí você achar que porque você tem tanto tempo, você está imune e não vai acontecer nada com você. Não, nós estamos o tempo todo, Paulo vai dizer assim, aquele que está em pé, atente para que não caia. Certo? Então a gente precisa ter muito cuidado na sua vida, porque as coisas não vêm de uma hora para outra. Começa devagarinho. Tá certo? A sedução é aquela sedução devagar. Coisa devagarinho, devagarinho. Não é assim? A pessoa começa a namorar com você hoje. Hoje, começou a namorar, ele não vai lhe agarrar e tentar ali ter uma relação sexual com você. Não vai acontecer isso. Certo? Porque ele sabe que pode estragar tudo. Então, o que é que ele faz? Devagarinho, 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 até chegar aquela hora que tá certo que as resistências vão saindo. Tá? A mulher de Potifar não foi assim? Foi devagarinho, né? Só que
José fugiu da história. A gente vai ver isso depois. Então, toma cuidado, porque tudo começa, sabe aonde? Ali o doutor Hugo sabe. Tudo começa aonde? Na sua mente. Certo? É uma insinuação maligna, é uma coisa que aparece, tá? E aí isso começa a vir para a sua cabeça. Deixa eu ver se minha internet voltou para a gente. Pronto. Ele diz assim, deixa eu ver isso, pronto. É com ciúme, o outro texto diz assim, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. É com ciúme. Sabe o que significa isso? Pastor, Deus tem ciúmes? A ideia é a seguinte, significa que Deus jamais tolera qualquer tipo de divisão entre ele e o mundo. Deus é ciumento quando se trata da sua esposa ou noiva, que é a igreja. Certo? Então, assim, Deus não tem essa história de dividir você com o mundo. Sabe? O que é que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 11? O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como a virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, da serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Certo? Então, olha como esse texto é elucidativo, como esse texto nos traz uma orientação. Eu gosto muito dessa palavra corrompida. A mente de vocês seja corrompida, certo? Corrompida é a ideia de apodrecimento, é a ideia de um ferrugem que começa comendo, sabe? Aqui na minha biblioteca, eu tinha uma porta. Hoje eu não tenho mais. Sabe por que eu não tenho essa porta? Porque apareceu um bichinho que é da família do cupim. A broca. Ela começou a comer a porta por dentro. Começou a comer a porta por dentro. Começou a roer a porta por dentro. Chegou uma hora que a gente só via aquele pozinho. Tá? E aí o seguinte, chegou uma hora que dentro já não tinha mais nada, estava oca. Ele conseguiu comer, porque eles se multiplicam muito rápidos, comer toda a madeira que estava lá dentro. Tá? Lá dentro. O diabo trabalha na nossa mente para corromper a nossa mente, tá certo? Para roer os nossos valores, os princípios que a gente crê. Então, atenda bem, isso no seu trabalho, isso na sua faculdade, isso no seu grupo de amigos, são muitas vezes o diabo vai agindo para corromper você e para que você comece a pensar diferente daquilo que a Bíblia diz. E aí a pergunta é, o que é que a música do mundo e a tatuagem tem a ver com isso? Então vamos lá. Estou falando para jovens. Qual é o problema, pastor? Isso não configura amizade com o mundo. Eu coloquei aqui algumas imagens. Uma imagem aqui de cantores, de um lado, uma tatuagem lá em cima de uma onça, programas de TV, Netflix, filmes do outro, e embaixo jogos, certo? O que é que isso tem a ver com o Tiago quando diz que eu não tenho que ter amizade com o mundo, certo? Escuta bem. E que eu quero que você guarde bem. Pastor, é pecado ouvir música do mundo? É pecado se tatuar? É pecado jogar esses jogos? É pecado assistir filmes? Não, a Bíblia não fala especificamente, até coloquei aqui, a Bíblia não fala especificamente sobre, não existe lá um mandamento dizendo assim, não se tatue. Claro que tem alguns irmãos nossos pentecostais que usam um texto lá do Antigo Testamento, mas tiraram do contexto. Aquele texto não serve para esse tipo de
de situação, certo? Então, na verdade, não existe na Bíblia uma referência a esse tipo de tatuagem. A Bíblia não diz que é pecado assistir televisão e nem assistir filmes. A Bíblia não fala. A Bíblia não diz que é pecado ouvir música mundana ou do mundo secular. E a Bíblia também não diz que é pecado jogar. Deixa eu voltar de novo, que a internet hoje está... Voltou. Pronto. Vamos analisar, então, alguns pontos. Primeiro ponto. Ponto 1. Paulo diz, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Certo? E aí eu coloquei música, livros, filmes, certo? Jogos. É permitido? É. Existe uma proibição na Bíblia sobre isso? Não. É proibido ler livro? Não. É proibido assistir filme? Não. É proibido jogar? Não. É proibido ouvir música? Não. Certo? Mas tem algumas coisas que não convêm aos princípios que eu tomei na minha vida. Tem algumas coisas que não convêm, certo? A relação que eu tenho com Deus. Que não convém a profissão que eu fiz de fé. A profissão de fé não é estar tão somente lá na hora do batismo, mas dizer assim, aquilo que eu creio. Não tem a ver com aquilo que eu creio. Então eu coloquei, pecado não é ouvir música, mas é deixar a música te afetar. Então, seja criterioso. Não existe na Bíblia? Não existe na Bíblia. A gente precisa entender que nem toda arte que os não cristãos produzem precisa ser desprezada. Afinal, nós vemos filmes, nós lemos livros, observamos pinturas de incrédulos. O próprio Paulo cita poetas gregos quando estava evangelizando Atenas. E Judas cita o livro apócrifo Enoque. E a gente precisa lembrar, presta atenção, de duas doutrinas que são importantes. Primeiro, a depravação total. Vai nos alertar para a realidade do pecado. O homem é um ser depravado, o homem é um ser pecaminoso, sim. Mas existe uma outra doutrina chamada graça comum. A graça comum significa que Deus refreia o mal do homem caído e pode trazer, pela graça dele, coisas boas deles. Então, por exemplo, os filhos do ímpio Lameque, na Bíblia, inventaram instrumentos musicais e a metalurgia, trabalhar com ferro. Coisas que nós usamos até hoje. Tá certo? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Sejam criteriosos. Porque existem músicas que estimulam a sensualidade. Existem músicas que estimulam o adultério. Existem músicas que estimulam a bebedice, a carnalidade, a autossuficiência, tá certo? Mas, por outro lado, existem músicas seculares que falam de amor, que falam de esperança. Né? Quando eu era novo convertido, na minha época, a gente não tinha tantos grupos de louvor como a gente tem hoje, com músicas mais contemporâneas. Então, eu ouvia muito aquelas Luiz de Carvalho. E tinha uma música que ele cantava chamada Creio em Ti. Creio em Ti. Aí, justamente, aquela música Creio em Ti foi escrita por uma pessoa que não era evangélica. Luiz de Carvalho foi e gravou. Mas não era evangélico. Mas a letra era uma letra linda. É uma letra linda. Tá certo? Então eu preciso ser criterioso. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês estão me ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu prefiro ouvir músicas que me levem mais para perto de Deus e que me edifiquem. Entenderam?
músicas que me fortaleçam, músicas que me tragam algo de importante. Então, me é permitido mas não convém. Não convém. Então, seja criterioso. Porque senão eu teria vocês que, por exemplo, meu filho hoje tem 19 anos, mas quando ele era pequeno, eu botava ele para dormir ouvindo Beethoven. Entendeu? Música clássica, coisas lindas. Não é? Então, a graça de Deus se manifesta, a graça chamada graça comum se manifesta retraindo o pecado, tá certo? O mal do homem caído e permitindo que algo da bondade de Deus possa ser mostrado. Existem músicas que falam realmente, existem outras que não. Então, primeira coisa, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você tiver que escolher... Olha, pessoal, presta atenção. Deixa eu fechar aqui, para vocês olharem para mim. Eu saí de um isolamento social, então estou com meus cabelos, com o rosto mais novo. Então, presta atenção. Eu era fã de Beatles. Não é a geração de vocês. Eu era fã de um grupo chamado Kiss. Era um grupo de cada gente mascarado, rock da pesada. Depois eu vim descobrir que era King in Satan Service. Eu pensei que era Kiss é beijo em inglês, mas na verdade era King in Satan Service, Cavaleiros a Serviço de Satanás. Mas eu ouvia aquilo ali e eu não gostava de ouvir aquilo ali baixo, não. Eu ouvia aquilo ali muito e muito alto. Entendeu? Então, Rod Stewart, esse pessoal todo aí, que era da minha, sabe? Eagles, Hotel Califórnia, eu já ouvi muito isso. Os Incríveis aqui no Brasil. Tá? Então, Roberto Carlos, eu tocava Roberto Carlos, não era? Como vai você? Então, mas quando eu me converti, eu senti o desejo de buscar aqueles hinos, aquelas músicas que falassem do meu amor. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não fica cheio, não fica apaixonada, né? A gente não só quer saber dessa pessoa. Então, eu só queria saber de Deus. Então, eu só queria saber do meu amor. Então, eu tinha um irmão lá na primeira igreja, ele é ministro de música hoje. Toda vez que ele me via, ele já sabia. Quando ele pegava o violão, ele já sabia que a música que ele ia cantar era Ao amado de minha alma cantarei, fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, ao amado de minha alma. Então, ele é o amado da minha alma. Então, é o meu prazer de cantar para ele. Eu acho que vocês já perceberam, que estão comigo, acompanham os cultos, quem coloca os hinos sou eu, que eu gosto muito de hino de adoração. Todo culto está lá, hino de adoração. Por quê? Porque é eu dizer para Deus o quanto eu o amo. Entendeu? Então, pastor, pode? Pode. Agora, veja, seja criterioso. Se você vai ouvir, seja criterioso. Tá joia? Deixa eu falar outra coisa para vocês. Vai juntando uma coisa com a outra. Veja, eu falei aqui de música, mas existem livros, existem filmes. Isso aqui é tudo, tem tudo uma coisa com a outra. Tudo aquilo que chega ao meu conhecimento, chega a mim, certo? Então, eu preciso filtrar. Então, existem filmes que eu não me convém, que não servem para mim, que não vão me trazer nada. Filmes que podem despertar a minha sexualidade, a minha sensualidade, sabe? Desejos lá de trás. Livros também.
jogos online, jogos aí no computador. Então, eu preciso ser criterioso. Certo? Eu preciso saber o que é que eu estou vendo, o que é que eu estou lendo, o que é que eu estou assistindo, o que é que eu estou jogando. Eu preciso saber de tudo isso aí. Ser criterioso. Tá certo? Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Ponto 2. Tudo me é permitido, é a parte B, mas eu não deixarei que nada me domine. Entendeu? Então, qual é a ideia? A ideia é que você não seja controlado por aquilo. O grande problema de algumas pessoas, por exemplo, em relação à música, elas começam hoje, daqui a pouco elas esquecem os hinos. Daqui a pouco elas esquecem as músicas de Deus e fica só naquilo ali. Tá certo? Porque essas coisas vão... Presta atenção. Algumas dessas músicas mexem com o nosso ego. Algumas dessas coisas mexem com a gente. Então, algumas dessas coisas acariciam o nosso ego. Algumas dessas coisas... Por que é que música brega? Por que é que Reginaldo Rossi vendeu tanto? Porque aquilo ali, puxa, afaga as mágoas do cara lá, a tristeza do cara, né? Como é que chama? É dor de quê? Tem um nomezinho, dor de alguma coisa. Sofrência. Sofrência, né? Dor de cotovelo, justamente aí. Tá vendo, pessoal? Tem alguns que já estão passando por isso, ou já passaram. Já estão falando aí. Né? Dor de cotovelo, sofrência. Então, algumas músicas que terminam levando você para isso tá? E isso vai acariciando você. Então, toma cuidado, porque isso vai tomando conta, vai te dominando. Eu tenho muito cuidado com isso. Tome cuidado com jogos. Os jogos são feitos para que você não solte Deus. Eu gosto muito de pensar que eu preciso ser equilibrado. Certo? Me dedicar a uma coisa, ter tempo para outra, ter tempo para aquilo outro, organizar meu tempo de maneira que eu não fique preso numa coisa só. Tá certo? Então, tome cuidado. Tome cuidado para não serem dominados, controlados por uma coisa e você não puder sair mais, a ponto de não poder fazer mais nada. Tá? Ponto 3. O que eu vou fazer vai trazer honra para Cristo? E aí também entra a questão de tudo que eu estou falando aqui lá de cima não me convém, e o que eu vou trazer vai fazer honra para Cristo, tem a ver também com tatuagem. Eu vou estar honrando a Jesus. Eu vou estar honrando a Jesus assistindo esse filme. Eu vou estar honrando a Jesus ouvindo essa música. Eu vou estar honrando a Jesus vendo esse livro. Eu vou estar honrando a Jesus jogando esse jogo. Eu vou estar honrando a Jesus fazendo essa tatuagem. Que honra eu vou trazer para ele? Ele vai ser glorificado em quê? Certo? Olha o que Paulo vai dizer. Quer comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amado, a gente precisa saber que na hora que a gente diz, Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero me entregar nas tuas mãos, eu estou abrindo mão de mim mesmo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome cada dia a sua cruz. Tá certo? Porque eu escuto algumas pessoas dizerem assim, mas eu não tenho direito a fazer o que eu quero da minha vida. Deixa eu dizer a você claramente, não. Você não tem direito a fazer o que quer, porque na hora que você colocou a sua vida nas mãos de Deus e você se entregou a Ele, essa entrega que você fez a Ele, você morreu, tá certo? Para que Ele pudesse viver em você. Então, esse é o ponto. Então, sempre você vai se perguntar, isso que eu estou fazendo vai trazer honra para Ele? Em qualquer área.
Isso que eu estou fazendo, isso que eu vou ouvir, eu estava ouvindo, eu até coloquei aqui, eu estava ouvindo aquele cara lá, que é pastor hoje, lá do... Tá aqui o teu nome, Rodolfo Abrantes. Tem até um no YouTube, você pode assistir depois, Rodolfo Abrantes, que foi da banda Os Raimundos, né? E ele colocou uma coisa que eu queria colocar aqui. Por que eu estou querendo fazer isso? Por que eu estou querendo fazer essa tatuagem? E eu botei, às vezes a motivação tem a ver com a baixa estima, o desejo de ser visto, o desejo de ser admirado. A pessoa quer mudar o foco para a tatuagem e não para o que ela acha feia em si. Tá certo? Então, Rodolfo Abrantes disse que ele estava passando por um período desse, sabe? De baixa estima, de crise, e ele tem um bocado de tatuagem no corpo, certo? E ele mesmo disse que um dia Deus falou para ele, chega, porque o problema não estava com a tatuagem, o problema estava com a motivação que levou ele a fazer aquilo, certo? E às vezes a motivação que você tem para fazer é a sua baixa estima, sabe? O seu eu, quem você é, a sua identidade não está definida. Então, como não está definida e você muitas vezes depende de outras pessoas, tá? E aí você termina achando de outras pessoas ou dos valores desse mundo, porque tem que ser assim, bonito, tem que ser assado, está todo mundo fazendo. Eu até coloquei aqui a aceitação, certo? Às vezes tem a ver com revolta. Às vezes você está querendo magoar os seus pais, magoar alguém, tá? E aí querendo se vingar, magoar, e você termina fazendo. Tá? Às vezes até para dizer que você é... Às vezes até para dizer que você é quem manda na sua própria vida, e você vai mostrar que manda na sua vida fazendo justamente esse tipo de coisa. Deixa eu voltar de novo. Pronto. Ponto 5. Analise o que está por trás da música. Analise o que está por trás da tatuagem. Analise o que está por trás do filme. Analise o que está no jogo. Seja criterioso, não engula tudo que tem. Às vezes, por trás da música, da tatuagem, existe uma história. Às vezes, uma história maligna. Atrás daquele filme, existe uma história maligna. Atrás do jogo, existe uma história maligna. Às vezes, a história maligna tem a ver com a ideologia, tá certo? O Cristiano gosta tanto de falar sobre ideologia, tá certo? Que é o pensamento, a doutrinação de um grupo querendo doutrinar um outro grupo. E você está lá bestalhado achando que está fazendo da sua vida o que quer. Na verdade, você está sendo conduzido, dirigido, tá certo? A mesma coisa das músicas. Você acha que a maioria dessas músicas que estão por aí hoje em dia, essas músicas, muitas delas são feitas com base em pesquisas para saber o que é que está rolando na cabeça das pessoas. Hoje tudo é assim. E aí você é orientado para fazer uma música que vá de acordo com o que a maioria está querendo. A gente sabe disso, e muito existem bandas que surgem e bandas que somem, tá? Porque elas surgiram numa tendência, depois acabaram. A tendência acabou, elas sumiram junto, certo? Então começa a analisar o que está por trás de ti, seja criterioso. Sim? Pastor? Estou ouvindo. E é Davi. E às vezes até no meio religioso, digamos assim. Tem até religiões que a gente... Um exemplo são os adventistas, né? Tipo, tem várias músicas que parecem ser bíblicas, são bíblicas, mas eles aproveitam isso para jogar a ideologia deles por trás, tem várias coisas que são antibíblicas, né? É verdade, é verdade. Você falou numa coisa, e aí eu quero aproveitar também para dizer o seguinte: existem no meio cristão muitas músicas que não prestam.
Não é só os adventistas, não. Às vezes, mesmo sendo evangélico nosso, tradicional, pentecostal, tem muita coisa que, por exemplo, algum tempo atrás, surgiu uma música, eu chamei os irmãos e disse, olha, essa música está errada. A gente vai cantar essa música aqui. Como é que era a música? Eu dizia assim, eu não conto para ninguém, ninguém precisa saber o que eu sofro. Eu digo, essa música está exaltando o individualismo. Na verdade, Paulo diz que a gente tem que dividir com os outros problema, mas lá a irmãzinha fez. Certo? Isso, quando eu cheguei na igreja, tinha uma música que falava de uma tesoura que ia cortar, certo? Não sei o quê, porque o pessoal estava cortando o cabelo, não sei o quê. Eu chamei a irmã, disse, irmã, sabe, são músicas que não trazem adoração, não dá glória a Deus, são músicas que não tem nada a ver. Então, analise. Até isso, senhor Lazar. Hoje a gente está numa situação que acabou-se com essa história de CD, DVD. Hoje está aí jogando a mídia, está jogando direto. Todo mundo hoje monta um estúdio, compõe uma música e bota aí para frente. A visualização dispara, tá. Daqui a pouco os outros estão fazendo a mesma coisa. Até nisso, olhe, analise. Davi, obrigado pela entrada, tá certo? Mas analise. Tem muita música adventista que tem isso no meio. É verdade, tá certo? Tem muita música cristã que não vale a pena você ouvir. É para jogar no lixo mesmo. E aí, bota para lá, certo? Ponto 6. Eu vou prejudicar alguém, eu vou servir de tropeço a alguém, tá certo? Então, 1 Coríntios 8 diz assim, a parte 13, se comer carne oferecida a ídolos fizer para o irmão pecar, eu não comerei nem um pedacinho em toda a minha vida, porque eu não quero feri-lo de maneira nenhuma. Amado, lembra o seguinte, quando você se converteu e agora você é livre, mas aí a gente precisa entender o seguinte, nós nos convertemos, converter é mudar, romper com o meu egoísmo, com o meu individualismo, com o meu orgulho, romper com tudo isso e dizer, Senhor, eu estou na vida de dependência, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar nos teus caminhos. É isso que eu estou dizendo. Então eu tenho um compromisso com Deus e tenho um compromisso com o outro. Tá certo? Essa história de dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. No cristianismo isso não existe. Porque nós somos um corpo. Nós somos membros de um corpo. Então a gente precisa dar satisfação ao outro, dá. E Paulo está dizendo assim, olha, comer carne oferecida a ídolos não quer dizer nada, não significa nada. Mas se comer carne vai fazer meu irmão pecar, eu não vou comer nem um pedacinho. Tá certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Questão do vinho. Pastor, beber vinho é pecado? Na Bíblia, não. Mas eu, pastor Rinaldo, eu procuro não beber. E oriento as pessoas não. Sabe por quê? Porque, preste atenção, eu tenho um irmão Wilson. Alguns dias atrás botaram a foto do irmão Wilson no Facebook. Né? Alguém da rua aí botou que ele estava arriado no chão, ninguém, sem família, sem nada. Irmão Wilson se converte, como se converteu e vai com a gente. Aí vai numa reunião comigo, ou vem almoçar na minha casa, ou vem comer, a gente vai fazer um encontro, e lá a gente serve vinho. O que é que eu estou fazendo com ele? Eu estou destruindo a vida dele. Porque eu estou dizendo a ele que ele pode beber aquilo. Agora, imagine um homem que passou 50 anos bebendo. 50 anos bebendo. E o pastor agora está endossando que ele não pode beber cachaça e nem cerveja, mas ele pode beber vinho, que tem álcool. Que é feito esse pessoal que chega aí na época da Páscoa, né? Nessa época da Páscoa o pessoal nem bebe cerveja, nem bebe uísque, não bebe nada, e compra aquele vinho carreteiro, enche a cara. Coisa. Então a minha preocupação é com quem? Minha preocupação é com os outros. Entendeu? Então essa
Se eu fechar aqui agora, essa tem sido a minha preocupação. Vocês perceberam? Isso que eu coloquei aqui chama-se equilíbrio. Bom senso. Bom senso. Nós não vamos encontrar na Bíblia restrições. Não faça isso, não existe. Mas os princípios, eu vou parar e assim, isso eu vou honrar a Cristo assim, eu vou ferir o irmão, através de mim o meu irmão vai. Se eu chegar perto de um novo convertido e dizer a ele, olha, é o seguinte, a gente não bebe cerveja, você vai orientar o novo convertido, você não bebe cerveja, e nem pode beber uísque, mas você pode beber um vinhozinho. Você está dizendo o que é ele? Se aquele cara tiver dificuldades com bebida, o que é que você está dizendo a ele? Você está botando um tropeço para ele cair. Então, eu preciso pensar também no outro. Então, veja, os 3 pontos. Eu penso em Deus, isso honra a Deus. Eu penso em mim, isso vai me edificar, isso vai me ajudar, vai me fortalecer. E eu penso no outro, isso vai prejudicar ele. Então, a partir daí, eu começo a tomar minhas decisões.